O que Lilith me ensinou sobre a falsidade e as suas consequências. Olá, eu sou Devalaio, autora do Chamado de Lilith, Lilith Rainha da Lua e Lilith, o livro da transgressão. E hoje eu vou compartilhar com vocês o que Lilith me ensinou a respeito da falsidade. Bom, a primeira coisa que a gente precisa considerar com relação à falsidade é que isso é um processo de sombra, é uma sombra pessoal, né? Então, normalmente a pessoa falsa, ela tem o hábito de se incomodar com os elementos dos outros e são elementos que ela não trabalha em si mesma. Então, ela acaba adquirindo o hábito para se defender, para se sentir melhor, para se sentir superior. Então, ela fala mal dessas pessoas pelas costas, tá? E quando a gente está negativado nesse aspecto, né, e principalmente relutante, resistente em querer enxergar as próprias sombras, a gente tem sim a tendência, nós não somos invulneráveis a isso, nós temos a tendência sim de reclamar. Ou você vai reclamar de uma situação com alguém, de um evento ou de uma pessoa em específico, né? Agora, a falsidade, quem tem a falsidade por hábito, realmente está muito desequilibrado. Então, o primeiro passo para você conseguir sair dessa sombra, se você perceber que você está praticando atos ou fazendo comentários, reclamações que abaixam sua vibração, seu gradiente energético, sua energia, que depois te deixam chateado com você mesmo, com você mesma, o primeiro passo é você perceber e começar a ficar atento enquanto você está praticando isso. E no momento em que você acorda, em que você desperta no ato da falsidade, né, no meio do processo, você se interrompe, você muda de assunto, você traz uma conclusão, uma visão diferente do assunto para o assunto, né? Esse é um ponto. Num segundo momento, com essa prática, você então começa a perceber antes, você percebe um gatilho de sombra interno seu antes e você breca, você dá um stop na sua língua, né? E num terceiro momento é a sua percepção com relação aos seus pensamentos, você percebe quais são os gatilhos mentais e você já não fica mais pensando, ruminando aquilo mentalmente, ok? Então, Lilith te ensina que é um processo, porque uma das consequências, né, a gente tem que ter muita paciência, muito carinho, muito acolhimento, muita boa compreensão com a gente mesmo, tá? A gente nunca deve pensar mal, nós nunca devemos pensar mal de nós mesmos, ok? E agora a gente começa então a entrar num outro ponto desse assunto, né? Uma das consequências da falsidade é a traição, né? Porque quando você tem a tendência de não assumir, de não se assumir, de não assumir as suas sombras, de não assumir os seus aspectos menos desenvolvidos, você vai ficar muito bravo, vai desenvolver a tendência de se irritar muito com as pessoas e o problema sempre serão as pessoas e nunca você. Você vai ser sempre o lindinho, a lindinha da história, ou a vítima, ou o sofredor ou a sofredora dos abusos, não é? Então, quando você tem essa tendência de não se assumir, você não percebe que você entrou nesse ciclo, tá? Mas você começa a estabelecer, então a falsidade leva a um ciclo de traições. Então você também começa a atrair elementos para a sua vida que serão de contraste, que vão lhe incomodar cada vez mais, lhe mostrando, tentando lhe mostrar o que você está fazendo. Podem ser pessoas, podem ser os comportamentos das pessoas, mostrando o tempo todo, assim, né? Sambando na sua cara e mostrando
o que você está se recusando a trabalhar em si mesmo, em si mesma, né? E uma das coisas assim que a traição, quem tem esse hábito, né, faz, é sempre sair pelas portas dos fundos. A pessoa não tem coragem, né? As pessoas que desenvolvem esse hábito não têm recursos internos para se sentirem encorajadas de saírem pela porta da frente. Lilith me ensinou que se você não está sendo ameaçado, não está sofrendo nenhuma ameaça de morte, é mais honrado você sair pela porta da frente, mas nunca pela porta dos fundos. Agora vamos lá, né? Ao escutar isso, você começou a cair algumas fichas para você, e aí de repente você começou a se sentir amuada, porque você percebeu que você tem por hábito ser falso, ser falsa, ou praticar pequenos atos de traição diariamente, né? E as pequenas traições vão levar às grandes traições. E é curioso porque a traição nunca é com o outro, tá? Então, se você também foi traído ou traída, a traição nunca é com você. A traição é sempre de quem pratica, é da pessoa com ela mesma, porque como ela não assume a sombra que tem, ela se trai, ela não quer enxergar, né? Então ela acaba tomando esse comportamento, essa atitude desagradável, né? E de fazer alguma coisa escondido ou falar alguma coisa escondido pelas costas de alguém, né? Fazer algo que ela sente ou que ela sabe que seria, entre aspas, condenável, julgável, criticável, né? Então, vamos supor que no momento assim, porque assim, vamos lá, Lilith me ensinou que nenhum de nós está invulnerável, né? Todos nós somos vulneráveis a esses processos de sombra porque nós estamos constantemente aprendendo. Então, a primeira coisa é entender que você não deve se punir porque você está aprendendo. Essa é a primeira coisa, né? O segundo ponto, então, o primeiro ponto é acolhimento, né? O segundo ponto vai ser justamente você começar a colocar um breque na sua língua e começar a perceber as suas ações, né? Para que você consiga chegar naquele terceiro momento, então, em que você percebe o gatilho mental e você já descola ele, desprega ele dos seus pensamentos, da sua cabeça. Você simplesmente já bota o foco numa coisa positiva, começa a enxergar. Então, uma das coisas que ele te ensina é começar a ver os aspectos positivos das pessoas, os aspectos positivos das coisas, dos eventos e dos contrastes que vão aparecendo no caminho. E você só é capaz de enxergar coisas boas nos outros se você é capaz de enxergar boas em você mesmo, né? Então, uma das coisas dessa psicologia lilithiana, né, é que quando você sabe que você está sendo assim, ou seja, você está com um comportamento disfuncional, é lógico que isso gera uma disfuncionalidade social da sua parte, né? Porque afinal de contas, é, assim, vamos falar a verdade, né? Ser covarde de não se assumir, de não assumir as suas sombras, é muito difícil estar nessa posição, né? Mas todos nós temos, nós podemos e temos o direito de sair da posição em que nós nos colocamos se essa posição ela for negativada, né? Então, quando você se percebe nesse círculo vicioso, você começa então a adotar posturas mentais diferentes, ok? E, e começar a se encorajar, a ter coragem mesmo de se olhar, de se verificar, tipo, nossa, isso daí que a pessoa falou, que a pessoa fez, ou o hábito dela, o comportamento dela me irrita tanto. O que será que eu tenho em mim que ressoa com isso? Ou o que será que eu não desenvolvi em mim que ela tem desenvolvido nela que me incomoda? Será que são aspectos que eu preciso me desprender, né? Olhar, reconhecer em mim? Ou são aspectos que eu preciso, de repente, acrescentar em mim? Percebe? Né? Então, o nível de percepção começa a se expandir. E não ter medo, não se incomodar com esse processo, é se acolher mesmo, ser o seu melhor amigo, ser a sua melhor amiga, né? Entendendo que é um processo, você não conquista essa integridade, essa honra do dia para a noite, né?
Que não é uma vergonha você se perceber nesse processo, né? Uma coisa que Lili te ensina é que você nunca deve se envergonhar de nada em você mesmo, porque desta forma você nunca vai atrair alguém na sua vida dizendo você, sabe, aquelas pessoas que gostam de revelar, escandalizar a vida dos outros com algum evento do passado que aquela pessoa se envergonha. Se você não tem vergonha de nada, porque você sabe que você estava aprendendo e que aquele era o nível de consciência que você tinha naquele momento, né? E que graças àquele nível de consciência rebaixada, você foi capaz de chegar onde você está agora, você está no lucro. Percebe? Então não é um bicho de sete cabeças, mas com certeza, né? O ato da falsidade leva à traição, a essa autotraição que nós praticamos conosco mesmo, né? E é disfuncional na nossa vida porque isso começa a atrair então para o nosso vórtice aí de atração coisas que não são muito legais, coisas que não são saudáveis, né? E que tem sim uma forma, existem muitas formas, na verdade, de você parar com isso através da sua mudança de paradigmas, das suas crenças, tá? Através das suas crenças, né? Então, começar a ter, porque quando você começa a ter coragem de se assumir, você também não sente medo de sair pela porta da frente, ou se naquele momento assim você percebe que vai gerar muito estresse, né? Sair pela porta da frente, porque de repente outra pessoa também tem limitações e percepções limitadas, e que realmente é desnecessário, né, gerar tanto estresse, tá? Você pode sim, mostrando que você não está muito bem, entendeu? Que você está com outros compromissos e ir se afastando daquela situação, daquela condição, daquelas pessoas, porque você é o elemento tóxico da relação. Você que é o tóxico, que é a tóxica da história, percebe? Mas quando você sai pelas portas dos fundos, a sensação que você tem quando você percebe que você não teve essa coragem é de uma autocrítica e um autodesprezo muito grande, né? E se alguma vez, por ignorância, você já saiu pela porta dos fundos, não fique se apurrinhando, era o nível de consciência que você tinha naquele momento. Quem de nós, uma vez na vida, outra na morte, para se defender, né? Não veio aí num processo de sombra, não teve a coragem, né, de se manifestar ali, porque não tinha esses recursos, essas habilidades de mudança, essas habilidades internas para estar se posicionando, porque simplesmente não sabia se posicionar. Então, quando você percebe que você está ainda em processo de desenvolver um bom comportamento, uma boa história com isso, né? O afastamento ele pode ser um recurso interessante, ok? E se você precisar, sabe, pede ajuda, vai fazer terapia, vai entender por que que você não tem essa coragem, o que que te causa tanto medo no outro que faz com que você não consiga se posicionar. Porque o posicionamento, ele pode ser o posicionamento nem sempre precisa ser verbalizado, ele pode ser mostrado. Poxa, nós somos seres humanos, pessoas muito criativas, nós temos muita criatividade e nós sempre temos a ajuda de Lilith ou dos nossos guardiões ou de quem quer que seja no mundo vibracional, dos seres não físicos, que sempre nos transmitem ideias de como nós podemos solucionar as nossas questões. Então, tudo tem solução, todo desafio vem com uma solução. Então, parar de encarar um problema com um bicho de sete cabeças, né? É enxergar isso daí mais como um recurso para você desenvolver habilidades de mudança, tá? Entendendo que você não está sozinho, você não está sozinha, que você pode sim pedir ajuda, você pode fazer uma terapia, você pode pedir ajuda também de um amigo, de uma amiga ou de uma pessoa mais sábia que você, desde que você também não vá cair no mesmo erro, né? Do hábito da reclamação e de cometer uma outra falsidade. Né? E começar a entender, a se posicionar, sabe? Não ser muito Maria vai com as outras, né? É se posicionar mesmo, né? Não, eu quero isso, eu me sinto melhor assim, não, muito obrigada. Porque quando você consegue se posicionar, você está bem resolvido com a sua sombra, você está bem resolvida com a sua sombra. E aí, então, essa questão de sair pela porta da frente, ou talvez o afastamento, né? Ou seja, eu não me escondo, né? Eu tô realmente assim, eu tô indo pela diagonal, eu tô indo pela lateral, tô me afastando e tal.
né? Isso daí nem vai ser necessário, porque esse mecanismo de defesa da falsidade é uma necessidade desenvolvida pelas pessoas que não têm coragem de falar não, ou que não têm coragem, não têm o hábito de se posicionar, têm dificuldades com isso. Então, uma ajuda terapêutica é sempre bem-vinda, tá bom? Foi isso daí que Lilith me ensinou sobre a falsidade e as suas consequências. E se você ficou até aqui, eu vou aproveitar a oportunidade, né? Primeiramente, eu agradeço por isso, né? Eu aproveitar a oportunidade para conversar com você sobre o Lili Satsang, que vai ser encontros online ao vivo que nós vamos fazer uma vez por mês até o fim do ano, tá? Para todo mundo, assim, para quem já teve experiência espiritual com Lilith, para quem deseja saber mais sobre Lilith, deseja recuperar a autoestima e fundamentar os seus valores pessoais pautados nos ensinamentos de Lilith, e pessoas que desejam estudar sobre ela, aprimorar suas conexões para desenvolver uma sintonia fina, enfim. Serão encontros assim muito agradáveis aos domingos, né? Sempre aos últimos domingos do mês, com exceção de dezembro por causa das festas, que aí a gente vai fazer ali no primeiro domingo do mês. Então, o nosso primeiro encontro vai ser agora no dia 26 de maio. Nós vamos falar sobre o arquétipo de Lilith. E o que eu tenho para dizer é que, assim, se fala muito sobre o arquétipo de Lilith, você tem muitas coisas aí na internet falando do arquétipo de Lilith, mas o conteúdo que eu vou trazer para esse satsang é totalmente diferente daquilo que já se falou sobre o arquétipo de Lilith até o momento. Então tem novidade para esse satsang, tá bom? Vai acontecer no dia 26 de maio, no domingo às 16 horas, é um encontro no Skype. Gente, custa menos de R$ 100, 1 hora de duração, pode ser que dure um pouquinho mais, dependendo do volume de perguntas, da quantidade de pessoas, tá bom? E eu aguardo vocês. Eu agradeço muito para você que ficou até aqui. Agradeço seu comentário. Conta para mim nos comentários como é que isso ressoou com você, como é que isso bateu em você, assim, como é que esse conteúdo chegou aí dentro para você, né? Agradeço muito pelo seu like, por curtir esse vídeo, por se inscrever aqui no canal, por compartilhar. E nós nos vemos no próximo Lili Te Ensina.